Lucas capítulo 23, versículo 26. Por favor. Está aí, ó. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse. Bem, eu estava debaixo do chuveiro pela manhã. Eu vou contar as experiências espirituais para vocês hoje. Tomando meu banho matinal, e eu vi a voz do Senhor no meu interior dizendo assim: por que é que o Cirineu carregou a minha cruz? Nem estou pensando nesse homem. Mas ele era um homem forte? Não. Porque ele era um homem forte? Não. Porque os romanos obrigaram ele a carregar a cruz? Ele também disse, o Senhor disse, também não, também não. Então não sei, Senhor. Aí ele me disse assim, porque ele estava próximo de mim. E a conversa ficou aí. Posteriormente eu estava lendo aqui mesmo em Lucas capítulo 14, versículo 27. Põe por favor, Lucas 14, versículo 27. Lucas capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu falei, Senhor, espera aí. A cruz não é opcional, ela é obrigatória. Ele disse, não. Não. Como não, Senhor? Está escrito. Quem não levar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Ele disse, não, não é obrigatória. A cruz, meu servo, é consequência, isso ele falando para mim. A cruz é consequência de todo aquele que se aproxima de mim à maneira do Simão. Se você não quiser cruz, fique longe de mim. Não terá cruz. Então, irmãos, quando você aproxima de Deus, a cruz vem. Os amigos passam a não te conhecer. Os seus parentes se voltam contra você. Vai cumprir exatamente aquilo que Jesus disse. Pai contra filho, filho contra pai, os vossos inimigos serão da vossa própria casa. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser revelada. Porque se Deus não falar, se Deus não me falasse isso, jamais eu ia saber. Para mim, todo mundo tinha que pegar uma cruz. Mas alguns pegam cruz no dia da Semana Santa, carregam, né, põem nas costas, literalmente falando. Mas a cruz, irmãos, é a cruz da obediência, é a cruz da renúncia, né? Quando me converti, a primeira coisa que eu fiz, eu era sócio do PIC, foi doar aquela cota. Falei, não é lugar para crente num clube onde só tem pessoas quase nuas, e nunca mais fui. A gente muda a direção, a gente muda os atos, a gente muda a maneira de ser, a gente muda o linguajar. O pecado agora já não tem mais aquele prazer que tinha antes. Quando você é crente, tem não. Você pode pecar, mas você não tem prazer no pecado. Então a Bíblia precisa ser revelada. A Bíblia precisa ser revelada. A Bíblia não é um livro como um romance que você lê e põe lá. Não, a Bíblia é espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. Tudo na Bíblia tem um significado. Até esse homem carregando essa cruz tem um significado, porque ele, não é Deus querendo falar comigo. Então a cruz não é obrigatória, ela é consequência. Todo que se aproxima de Jesus vai ter uma cruz. Você vai ter uma cruz. Quanto mais se aproxima, mais a luta aparece, mais o diabo fica com raiva, mais o diabo quer te perseguir, mas aí a vitória também é nossa, porque o nosso Deus é vivo, amém? Posteriormente, eu falei com Deus assim: Deus, eu deixei tantas coisas, porque por amor a Ti, deixei de ir a clube,
deixei de ir, praticamente não vou mais ao cinema. Enfim, minha vida mudou muito. Qual é a minha recompensa? Porque nós temos que ter a visão, irmão, nós temos que ter visão do céu, visão maior, não é só aqui na terra, não. Hoje as igrejas estão pregando, querendo trazer o céu para a terra, pregando prosperidade, pregando carro novo, pregando casa nova, pregando isso, só dinheiro, né? Mas a nossa pátria é outra, a nossa esperança é outra, a nossa esperança é Jesus. Amém? Nós não estamos aqui atrás de dinheiro, nós estamos aqui atrás de bênção, que vale mais do que dinheiro. Que adianta o dinheiro? Quantos pobres dormem melhor do que rico? O rico deita e não dorme, o pobre deita e dorme. Eu estava em frente à prefeitura e tinha dois camaradas dormindo debaixo da árvore, o sono tranquilo. Eu falei assim com meu filho: olha aí, duvido que alguém tenha um sono tranquilo como ele está dormindo, mas aquele sono tranquilo, dormindo debaixo de árvore. Enquanto o rico dorme, fica rolando na cama, pensando no dinheiro que ele o que vai pagar, como é que vai ser a bolsa, como é que vai ser aquilo. Então, irmãos, dinheiro não traz, dinheiro traz tranquilidade, felicidade não. Então eu falei com Deus. Falei assim com Jesus: Jesus, o Senhor tem glória. Eu sou atrevido, viu, irmãos? Sabe, Jesus, a igreja é tua glória. Está escrito que a igreja é tua glória. Esse povão que está aí no mundo inteiro vai um dia te louvar. Falei: Deus tem glória. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é a glória de Deus. Está escrito. Em Apocalipse está escrito. Quer ver? Que Jesus é a glória de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 23, por favor. Põe aí na transparência. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. A cidade não necessita de sol, nem de lua. A cidade que vai descer do céu, vai descer uma cidade do céu. Irmãos, nós não vamos habitar no céu lá em cima. Precisa entender isso. A habitação de Deus é aqui na terra. Tudo é aqui. Nós vamos visitar lá, mas é aqui que Deus vai morar. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro Jesus, que é Cordeiro de Deus, é a sua lâmpada. Então você está vendo a lâmpada aí? A usina está lá em Três Marias, mas a energia está aqui, ó. Então Deus é luz e Jesus é a sua lâmpada. Então Jesus é a glória de Deus. Você vai chegar no céu e vai perguntar assim, né? Porque a gente aprendeu na igreja católica: a pombinha é o Espírito Santo, o mocinho é Jesus, e o velhinho barbudo, meio careca, é Deus, né? Você vai encontrar um jovem de 33 anos, cheio de luz. Você vai perguntar assim: quem é aquele jovem? Aquele é Jesus. Cadê Deus? Você está vendo aquela glória nele? Aquele é Deus. Deus está em Jesus, Ele é a lâmpada de Deus. Amém? Então Deus, o Senhor tem glória. Qual é, Senhor? Qual é, Senhor? A minha, posto que as ruas do céu são de ouro, as portas são de pérolas. Mas eu vou me acostumar com isso, como eu acostumo com a porta de madeira da minha casa, com assoalho. Depois de algum tempo, isso para mim vai ser natural. Qual é a sua glória? Qual é a minha glória, Senhor? Aí o Senhor falou comigo: a tua glória é a mulher. Eu falei: peraí, Senhor, lá no céu não vai casar, nem dar em casamento. Ele calou, porque quando Deus fala e você contesta, ele que se cala. Onde é que está escrito, Senhor, que a mulher é a minha glória?
Tem que estar escrito. Deus não fala nada que não esteja na Bíblia. Então, Deus falou comigo. 1 Coríntios capítulo 11. Deus gosta disso, sabia? Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 7, por favor. Põe aí na transparência. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Está escrito. O Senhor falou assim comigo. Hoje a mulher é a glória do homem. Eu falei, não. Muitas vezes, Senhor, está escrito. Eu falei isso com o Senhor. Que a mulher é a podridão dos seus ossos. Ele falou, está certo. Então não estou falando agora. Eu estou falando do céu. Estou falando da nova Jerusalém. Eu falei, aonde está escrito, Senhor? Eu falei, por que que eu falei, aonde está escrito, Senhor? Que a mulher é a minha... Está escrito que a mulher é a glória do homem. Mas que glória é essa? Ele pegou e me falou assim, você falou que vai acostumar com as ruas de ouro, com as portas de pérola, e vai mesmo. Mas você não vai acostumar com a beleza da mulher no céu, não obstante não haver casamento. Eu disse, aonde está escrito, Senhor, que a mulher vai ser tão linda assim no céu, que eu nunca vi escrito na Bíblia. Eu nunca sabia mesmo. Aí o Senhor falou comigo assim, Salmo 45, a partir do versículo 13. Vamos lá, vamos ver o que está escrito. Isso é diálogo com Deus. Estou contando as experiências, irmãos. Vou contar mais, tem muita experiência. Se eu for contar a experiência, eu fico até amanhã aqui. Salmo 45, a partir do versículo 13, por favor. A filha do rei é ilustre. Lá dentro, o seu vestido é entretecido de ouro, é trançado de ouro. Então a mulher no céu não vai vestir de branco como o homem. A mulher vai vestir de ouro trançado. Ouro trançado. Senão, fica parecendo, né? Se chegar no céu, está todo mundo de branquinho, você não sabe quem é homem, quem é mulher. Né? Todo mundo de branquinho, tudo bichinho de goiaba, né? Aí você vai ver os homens de branco e as mulheres de roupa trançada de ouro, né? Aí é diferente. Outro versículo, vai. O seguinte. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Só que essa tradução aí, na minha Bíblia, o rei é com letra maiúscula, viu? A sua também, né? Ali tá vendo? Você precisa olhar os detalhes. Esse rei aí é Jesus. Então ele não é com letra minúscula, não. O outro versículo. Com alegria e regozijo entrarão elas no palácio do rei, também com letra maiúscula. Outro versículo. Em lugar de teus pais serão teus filhos, deles farás príncipes sobre a terra. Outro versículo. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Só no céu. Só no céu. Só no céu eternamente. Então a beleza do céu é a mulher. O que a mulher mais gosta? Não é de ser bonita? Né? A mulher passa mais tempo de frente do espelho do que dormindo, não é? O que a mulher mais gosta é ser bonita, irmão. E o que o homem mais gosta é de ver a mulher bonita. Não obstante não haver casamento no céu. Vai ter um outro tipo de amor diferente. Não é amor sexual, é amor diferente. Não precisa tocar, não precisa pegar. Então, olha como Deus é maravilhoso. Deus vai dar à mulher o que ela gosta, de ser bonita,
e vai enfeitar o céu, que a gente não vai cansar de ver mulher bonita no céu, né? Agora você pergunta, se Deus não fala, como é que eu ia saber disso? Como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber que esse Salmo 45, que estava falando da mulher no céu? É Deus que fala. Deus é que nos orienta. Amém? Vou contar mais algumas experiências. Nós estávamos na sede lá na rua Tupinambás, onde o Tonino frequentou com a irmã Leda, logo no princípio, e tinha o Simão, que era o diácono, né? O judeu, né? Um dia o Simão falou assim, durante a ceia, o Simão falou assim, você viu o que o rapaz fez? Eu digo, não, o que ele fez? Ele pegou o vinho, pegou o cálice, cheirou, viu que era vinho, foi lá na pia do sanitário e despejou. E disse, eu sou crente, não bebo vinho. Ele fez isso, fez. Cadê ele? Foi embora. Tá bom, graças a Deus. Aí eu fui para casa, entrei para a minha sala de oração e falei assim com Deus. Falei, Senhor, não saio daqui, isso de joelho, enquanto o Senhor não me falar se a ceia é com vinho ou com suco de uva. E fiquei 3 horas de joelho, lendo Mateus 26, 26. Põe aí, por favor, Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu, deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. A seguinte, tomou o cálice, dando graça, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Seguinte, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Eu li durante 3 horas o mesmo versículo, falei, Senhor, fruto da vide pode ser uva, suco de uva, geleia de uva, vinagre, passas e vinho. Então eu posso celebrar ceia com qualquer um desses elementos que eu estou dentro da sua palavra. Fruto da vide. Aí ele calou. Eu falei, não é por aí. Não é por aí. Aí está escrito assim, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia que eu hei de beber, que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Falei, se ao menos, Senhor, a Bíblia dissesse o que o Senhor vai beber no dia que o Senhor voltar, eu saberia o que o Senhor bebeu no dia que o Senhor foi. Porque o Senhor falou, não vou beber dele até aquele dia. Concorda? Eu chego na sua casa e você me serve um café daqueles bem cheiroso, né, lá do Patrocínio. Aí eu digo, olha, eu vou viajar, vou passar um tempo fora, mas quando eu voltar, eu quero tomar esse cafezinho de novo. Não é, pastor Toninho? Aí quando eu volto, você vai me servir chá ou café? Café. Jesus falou assim, não beberei desse fruto da vida até aquele dia que eu vou beber novo no reino do meu Pai. Aí eu disse para a Senhora assim, Senhor, a Bíblia fala desse dia que o Senhor vai beber novo? Fala. Aonde, Senhor? Aí ele falou comigo, Isaías 45, Isaías 25, a partir do versículo 6, vamos lá ver. Deixa eu ver aqui, espera aí. Jeremias, Isaías. Para você ver como é que são as coisas. A partir do versículo 6, põe aí, por favor, na transparência.
O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos. Isso é quando ele volta, viu, irmãos? Esse monte é lá em Jerusalém. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, Monte Sião, lá em Jerusalém, a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem clarificados. Outro versículo. Destruirá neste monte a coberta, né? A face da coberta que todos os povos andam cobertos, e o véu que todas as nações se cobrem. Quer dizer, tem um véu cobrindo para que as pessoas não saibam essas coisas. Aniquilará a morte para sempre. Assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e o próprio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Então, é nesse dia, o Senhor vai dar uma festa com vinhos velhos. Então eu fiquei assim, bom, então agora eu tenho certeza que a ceia que Jesus celebrou foi com vinho e não com suco. Por quê? Porque é necessário você ter a revelação de Deus. Amém? Então você vai aí nas igrejas, todos celebrando com suco. Quer dizer, a crente não pode beber um cálicezinho de vinho, mas pode falar dos outros, pode olhar, pode mexer com a mulher dos outros. Pode fazer muita coisa, só não pode beber um cálice de vinho desse tamanho. Isso se chama religiosidade. Amém? Então, é que nós celebramos ceia com vinho. E o pão, aí eles dizem assim, o pão não pode ter fermento. Você vai nas suas igrejas, você come pão sem fermento. Ouça, agora, isso é Deus, aí foi eu pesquisando, Deus, não foi Deus que me falou, foi na Bíblia, é claro que tudo que está na Bíblia é Deus que fala. Quando Jesus celebrou a ceia, o pão não tinha fermento, porque fermento é símbolo do pecado na Bíblia. Tudo na Bíblia tem símbolo. E como Jesus, naquele momento, não tinha pecado, foi o único homem que nunca pecou, ele pegou um pão sem fermento e disse assim, esse aqui é meu corpo, que será dado por vós amanhã. Foi na tarde que ele celebrou, na tarde que antecedeu a sua morte na cruz, que ia ser no outro dia. Pegou o pão sem fermento e disse, é meu corpo, que será dado por vós. E deu para os discípulos comerem. E serviu o vinho. Mas hoje nós não celebramos a vida de Jesus. A única morte que nós alegramos e nos celebramos é a morte de Jesus. Porque foi na morte de Jesus que nós tivemos vida. Quando Jesus foi colocado na cruz, nós celebramos a cruz. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a morte de Jesus na cruz. E na cruz do Calvário, se pecado tivesse, por exemplo, a cor vermelha, Jesus era o vermelho escarlate mais forte. Porque Deus achou por bem pegar o pecado do mundo inteiro e colocar no corpo de Jesus. Até o pecado do Hitler estava lá. Se Hitler aceitasse Jesus, seria salvo. Então, o corpo com maior pecado no mundo foi o corpo de Jesus na cruz, porque ele pegou o pecado do mundo inteiro e pregou em Jesus. Ok? Está entendendo isso? Quando você tira o fermento do pão, você está dizendo sem palavras que o seu pecado não está na cruz. Porque se o pão simboliza o corpo de Jesus, na cruz ele tem que ter fermento. Quando você tira o fermento, que é símbolo do pecado, você está falando sem palavras que lá na cruz não está o seu pecado. Então você toma a ceia negando o sacrifício de Jesus. Entendeu, irmãos? É muito sério. O mundo espiritual é muito sério. As coisas de Deus são sérias. Deus me tirou do corpo e me pôs dentro de uma nave. E na nave tinha 2 lugares. Eu não sei se tem na transparência aí o
o símbolo, a estrela de Davi tem? Será que tem na transparência alguma estrela de Davi? Não tem? Hein? Não tem, né? Mas assim rápido, consegue? Se conseguir, podia pôr para poder explicar o que Deus me falou. E ao meu lado tinha um pastor famoso de São Paulo, muito famoso, que tem dom de cura. Eu já tive vários sonhos com esse pastor, ele é de Deus. Eu disse para ele: irmão, o senhor está vendo aqui do nosso lado 2 naves? Ele disse: não. Lá em cima tem mais 3 lá voando, você está vendo? Ele disse: não. Aí eu pus a mão nos olhos dele, assim, orei: Senhor, abre a visão espiritual dele. Tirei a mão, está vendo? Não. Aí eu falei: eu vou descrever para o senhor. Aqui do nosso lado tem 2 naves que têm o formato de triângulo. Elas são enormes, está vendo? Nós estávamos dentro de uma. E elas tinham aquele formato assim, bico fino e assim o triângulo. Todo mundo sabe o que é triângulo, né? E em cima dela havia um círculo marronzado, assim, parecendo escarlate, né? Mais puxado para vermelho, enorme. E no meio daquele símbolo, a estrela de Davi. Eu falei, descrevi para ele que aquelas 2 naves tinham a estrela de Davi em cima da nave. Ele disse que não estava vendo, aí as outras também tinham. E nisso veio um jato perseguindo aquelas naves lá de cima, e eu saí da visão e o sonho acabou aí. Eu contei para minha esposa e fiquei esperando a revelação de Deus. Eu estava lá na igreja, lá tem a bandeira de Israel, e tem várias bandeiras. E eu estava olhando para a bandeira de Israel, e vendo o símbolo da estrela de Davi. O Senhor me perguntou: o que você está vendo? Eu falei: eu estou vendo a estrela de Davi. Ele falou: não. Ele falou: não. Eu falei: como não, Senhor? Será que eu não sei mais o que é a estrela de Davi? Ele falou: não. Você está vendo, meu servo, 2 naves. Olha lá. Uma virada para baixo. Obrigado, irmão. E outra virada para cima. São as naves de Deus, que tem o símbolo de Israel nelas. Porque Israel é o braço armado de Deus, sabia? A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Você falou com Abraão: o teu povo será o meu braço armado. Aí está, 2 naves. Agora eu vou te falar como é que você entende a Bíblia. Eu sempre lia esse trecho de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler o versículo todo, vamos ver para vocês entenderem como é que Deus revela as coisas que você jamais poderia saber. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Pede o que você quer, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. O outro versículo. Disse: coisa difícil pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Outro versículo. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Outro versículo. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Eu falei: espera aí. Eu sempre que eu li isso aqui, gente, os carros são do céu. Como é que Eliseu pôde falar que os carros é de Israel? Eu sempre questionava isso. Não é? Não é verdade? Não foi o carro não desceu do céu, não pegou ele? E Eliseu falou: o carro de Israel? Por quê? Eliseu viu o que eu vi.
a estrela de Davi gravada no carro de Deus. Então ele deduziu que o carro era de Israel, porque ele viu o símbolo de Israel no carro. Entendeu, irmãos? Como é que você vai saber isso? Só se Deus falar. Se Deus não falar, você não vai saber. Eu estava numa reunião fazendo uma reunião com o pessoal lá em Vespasiano. Eu tenho uma prima, o marido dela era prefeito lá, e ele reuniu e eu estava dando uma pregação para eles. E eu estava dizendo para eles que lá no céu nós vamos comer, beber, que vamos ter corpos, que o nosso corpo vai nos acompanhar. O seu corpo não vai perder, não. Jesus disse, nem um fio de cabelo sequer se perderá. Então eu vou recuperar. Inclusive nós vamos comer e beber. Aí a minha prima, que é engenheira, marido, esposa do prefeito, me questionou. E disse assim, você está contrariando a Bíblia. Eu digo, que é isso, irmão? Eu nunca fiz isso na minha vida. Não, você está contrariando a Bíblia. Porque na minha Bíblia está escrito, deixa eu ver se eu acho o versículo. Na minha Bíblia está escrito, isso é ela, versículo 50. Põe aí, por favor, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 50. Olha como você, se você não tiver revelação, você não entende a Bíblia. Isaías capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Ela virou para mim e falou assim, você está falando uma heresia, pastor. Porque está escrito na minha Bíblia que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Como é que nós vamos comer sem a carne e sem o sangue? É? Eu disse, é verdade, irmã. Carne e sangue não pode mesmo, não. Mas carne e ossos podem. Ela falou assim, onde é que está escrito isso? Eu falei, na sua Bíblia. Eu já abri a Bíblia 20 vezes, nunca vi esse versículo. Pois é, eu nunca li tanto quanto você não, já vi. Aí levei ela lá em Lucas. Em Lucas. Irmãos, isso é importante, hein, você prestar atenção. Lucas capítulo 24. Vamos começar do versículo 36. Falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado, e ele aparecia e desaparecia no meio dos discípulos. Eles estavam conversando e Jesus apareceu. Outro versículo. Eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Esse é o fantasma, né? Morreu, está aparecendo aqui. Nossa, vão correr. Não. E lhes disse Jesus, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas? E por que estáis pensando? E por que sobem dúvidas? Não está escrito ali. Tais pensamentos aos vossos corações.
Vede as minhas mãos. Por que ele mostrou as mãos? Porque havia a cicatriz, não a chaga, como os católicos fazem, né? A cicatriz dos cravos. Veja minhas mãos e os meus pés, que tinha cicatriz dos cravos no pé também. Que sou eu mesmo. Ao palpar me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. O outro. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. O outro. E não crendo ele, por causa da alegria, estando ainda maravilhado, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Outro. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. As duas coisas mais difíceis de comer: peixe, se você não comer com cuidado, você engole o espinho. E favo de mel, se você não tiver cuidado, você se lambuza todo. Eu, por exemplo, não como isso aí. As duas coisas mais difíceis para comer deram para Jesus. Aí eu falei com ela assim: irmã, como é que está escrito na sua Bíblia? Que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, não é? É, pois é, mas a Bíblia diz que carne e ossos podem. Jesus falou: vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, porque um espírito não tem nem carne e nem ossos como vede que eu tenho. E comeu. Então no céu, irmãos, eu creio que nós não vamos ter, vai correr alguma coisa misteriosa nas nossas vidas. Talvez seja energia atômica, coisa parecida. Mas não é sangue não. Porque o sangue de Jesus caiu na terra. Ok? O sangue de Jesus caiu na terra e está clamando até hoje. O sangue, a palavra e o Espírito. Está clamando por nós. Verdade? Então não vamos ter sangue, mas vamos ter carne e ossos. Você vai conhecer os seus irmãos, vai conhecer os seus amigos, vai conhecer o seu pai, a sua mãe. Vai ser um lugar lindo. E não pensa que nós vamos morar lá no céu, lá em cima, não. Nós vamos morar aqui. Aqui, tudo aqui. Tudo aqui. O inferno aqui, o paraíso aqui. O paraíso está lá no centro da terra. Pertinho do inferno. Separado apenas por um abismo. Quando Lázaro estava no seio de Abraão e o rico que estava no inferno, levantou os olhos e viu Lázaro. E falou: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo aí, põe na minha língua que está queimando. O pai Abraão disse: não pode. Tem um vale aí, está vendo? De maneira que os que estão aqui não podem passar para aí. E nem os que estão aí passar para aqui. Então era perto. Dava para ver, dava para conversar. Ele disse: pai Abraão, eu te peço, manda falar para os meus 5 irmãos, porque eles estão na mesma que eu, comendo e bebendo e se divertindo e nem pensando em Deus, como eu fiz. Manda falar para eles, para eles não vir para esse lugar maldito onde eu estou, para esse lugar de sofrimento terrível. Peço, vai falar com eles que eu estou preocupado com eles. Então lá no inferno ele lembrou que tinha 5 irmãos. Abraão falou assim: não dá. Os que estão aqui, os mortos não podem voltar mais. Não, pai Abraão, eu te imploro. Se alguém dos mortos aparecer para eles lá e falar para eles, eles vão acreditar. Não, você se engana. Se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, muito menos se deixarão persuadir, ainda que o morto apareça para eles. Então, irmãos, é tudo aqui. O inferno está lá no centro da terra. A Bíblia fala, eu tenho a revelação, o livro está no meu livro. Né? Deus encobriu o paraíso. Deus, quando criou o paraíso, não destruiu o paraíso. Deus encobriu o paraíso debaixo da terra. E o homem não consegue chegar, não é? Os meios que tem até lá. Não é? Mas é tudo aqui. A Bíblia fala que no final do milênio vai descer uma cidade de ouro do céu.
que tem as seguintes dimensões, está escrito no livro de Apocalipse, ela tem 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Um estádio tem 158 metros. 12.000 estádios dão 2.400 e poucos quilômetros. É o tamanho da cidade. Ela vai ter 2.400 e poucos quilômetros de comprimento, de largura e de altura, toda de ouro. Toda de ouro. Vai descer e pousar na terra. É a habitação de Deus com os homens. Entendeu, irmãos? Então, tudo é aqui. Nós vamos, pode, evidentemente, que quando você tiver o corpo glorificado, você pode ir na Lua, em Marte, pode ir no céu, pode onde você quiser. Mas aqui é a habitação de Deus. Aqui que Deus vai habitar com os homens. Está escrito. Então, são coisas que nós precisamos saber. Que o Apocalipse pode demorar 1000 anos, mas o seu Apocalipse e o meu não passa de 90, talvez 100, havendo muita saúde, às vezes até 104, mas o nosso Apocalipse chega com 70, 80, é no dia que você morre. No dia que você morre, o Apocalipse chegou. O Apocalipse do futuro candidato, né, que não esperava, chegou para ele num desastre de avião. Quando você morre, você entra na eternidade. Então, a única certeza que nós temos, 100%, é de que um dia nós vamos morrer. Às vezes nós estamos preocupados com a volta de Jesus que está às portas. Eu estou pregando a volta de Jesus, é iminente, porque Deus me deu a revelação. É iminente. Mas às vezes você não quer acreditar. Mas ela pode chegar essa noite. Quem sabe? Quem sabe o dia da sua morte? Quantos, né? Quantos morrem? Amigos meus, gente, gerente de grandes empresas, cheio de saúde, 45 anos, foi lá para sua fazenda no cavalo, deu um ataque no coração, caiu e morreu. Caiu e morreu. Né? Tinha um primo maravilhoso, o ladrão entrou na casa dele, atirou nele, matou ele, roubou as armas dele. Irmãos, nós temos que estar preparados. Preparados, porque a nossa pátria não é aqui. Aqui não é o nosso lugar. Aqui é lugar de sofrimento. Irmãos, quem aqui é feliz? O rei, um dia, o rei tinha tudo, uma história, né? O rei tinha tudo que ele queria. Mas ele não era feliz. Então ele pegou o seu soldado e falou assim: vai para o mundo afora e traga a camisa daquele que falar que é feliz. Compra a preço de ouro, se for preciso. Mas traga a camisa dele, que eu quero vestir pelo menos um dia, a camisa dessa pessoa. Porque eu sou rei, tenho tudo e não sou feliz. E os homens saíram rodando o mundo. Chegava um e perguntava: você é feliz? Eu era. Até que meu filho saiu de casa e me abandonou. Eu não sou feliz, a minha esposa não me compreende. E assim, ele não achou, no mundo inteiro, ele não achou ninguém que falava que é feliz. Sempre tinha um porquezinho. Aí eles vinham embora. Quando estava chegando perto do palácio do rei, tinha um rio para atravessar. Eles atravessaram o rio e tinha um mendigo escorado na árvore, assim. Dormi lá. E começaram a bater papo. Falei: o que vocês estão vindo? Eu falei: eu estou vindo de rodar o mundo. Nós procuramos um homem feliz, porque o rei queria comprar a camisa dele, para vestir pelo menos um dia. E nós não encontramos. Mas vocês não encontraram o homem feliz, não? Eu falei: não. Falei: então vocês acabaram de encontrar. Eu sou feliz. Você é feliz? Sou. Mas me conta por quê. Você está vendo esse rio correndo para lá? Estou. Se eu estivesse correndo para cá, para mim é a mesma coisa.
eu tenho o que eu quero, não me preocupo com nada, eu como aqui as frutas, eu estou tranquilo. Cadê a sua camisa? Ele falou, eu não tenho camisa não. Não tem camisa não. Aí falaram para o rei, olha, o homem que nós encontramos, que falou que era feliz, não tinha camisa. Tinha só uma roupa, um paletó surrado em cima do corpo. Então, irmãos, a vida é isso. A vida é boa. Nós é que complicamos a nossa vida. Nos angustiamos por coisas que às vezes não nos pertencem. Pessoas às vezes se angustiam por causa de um vestido, por causa de uma roupa, por causa de um carro. A época que eu vivi com a minha esposa, a época melhor da minha vida. Eu não tinha carro, eu chegava em casa às 6h pouco, e nós íamos para um cineminha que tinha perto, eu não era convertido ainda, toda noite. Não tinha panela de pressão, nem rádio, a nossa cortina era uma toalha velha. Não tinha nada, não tinha geladeira, não tinha nada. E nós vivíamos felizes. Agora, depois que convertemos, a vida mudou, evidentemente. Agora, novamente, nós somos felizes. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.